Pagamento de pensão integral por doenças ortopédicas e síndrome de burnout. Afinal, isso é possível? Em quais situações resta caracterizada essa questão? E mais, o que a sua empresa pode fazer para evitar condenações dessa natureza? E trazendo então um caso prático sobre essa situação, nós vamos aqui hoje relatar um processo judicial ajuizado por uma trabalhadora que alegou ter desenvolvido doenças ortopédicas por esforço repetitivo, especificamente questões de digitação e outras funções burocráticas administrativas. Além do mais, essa trabalhadora alegou ter desenvolvido doenças psiquiátricas advindas do excesso de trabalho, do seu esgotamento profissional, e também pretendia comprovar que todas essas questões haviam sido agravadas pela má gestão da empresa, que não lhe proporcionava um mobiliário adequado, não possuía colaboradores suficientes para dar conta de todas as demandas diárias, e que tais situações contribuíram de forma definitiva para o desencadeamento dessas doenças, uma vez que, além das questões ortopédicas, tais como síndrome do carpo, problemas no cotovelo, no ombro e nos punhos, ela também comprovou ter desenvolvido graves doenças psicológicas, tendo inclusive que tomar determinadas medicações, e que tais situações haviam a incapacitado de forma total para o desempenho das suas atividades laborais. E o juízo da segunda vara do trabalho de Campo Grande, então, determinou por cautela, em processo dessa natureza, a realização de uma perícia médica. Realizada a perícia médica, restou efetivamente constatada a perda de 50% da capacidade laboral dessa trabalhadora, reconhecido também o nexo causal, que é justamente aquela situação que eu falei anteriormente, em que fica vinculada o desenvolvimento da doença com a atividade laboral do trabalhador. Porém, o juiz não deferiu a pensão vitalícia por entender ser passível de reabilitação, que muito embora tivesse sido constatada a incapacidade de 50% dessa trabalhadora, que ela poderia, com os competentes tratamentos, efetivamente reabilitar-se para o trabalho. E determinou então que a pensão fosse paga até a sua efetiva e total reabilitação para as atividades laborais. E esse 50% ficou justamente atrelado à questão do esforço repetitivo, da questão do excesso de trabalho e da tão conhecida e muito comentada nos dias de hoje síndrome de burnout, que é justamente o esgotamento profissional motivado pelo excesso de trabalho, pela total perda da capacidade cognitiva, da capacidade de dar continuidade às atividades psicológicas, às atividades laborais e intelectuais do trabalhador. Porém, essa decisão foi reformada pelo TRT, que entendeu que a incapacidade, sim, ficou constituída de forma permanente e não temporária, uma vez que todas essas doenças desencadeadas por essa trabalhadora a incapacitavam de forma permanente para que ela voltasse a exercer a mesma atividade laboral. E esse também é um critério que é muito atendido pelos tribunais, uma vez que não basta, na maioria dos casos, a reabilitação para outras atividades quaisquer. Eis que essa trabalhadora possui uma qualificação técnica para o desempenho de determinada atividade, e que qualquer fator que venha efetivamente a tolir essa capacidade de forma permanente ou temporária é sim uma causa passível de condenação do empregador ao pagamento das pensões correspondentes. Ou seja, como ela possuía habilitação para o desempenho de determinadas atividades, se essa situação restou suspensa de forma definitiva por intervenção do seu empregador, ele deve sim indenizá-la em caráter permanente, pois, segundo a perícia, ela não terá mais condições de desempenhar as mesmas atividades que desempenhava na empresa, justamente pela gravidade das patologias adquiridas,
sejam elas ortopédicas, físicas ou então psicológicas. A nossa recomendação, então, é de que você, empresário, faça pesquisas de clima organizacional, procure fazer questionários para saber se o seu trabalhador possui um mobiliário adequado, condições laborais satisfatórias, para que ele possa desenvolver a sua atividade em alta performance, para que ele possa ter uma maior produtividade. Procure aferir se as questões internas não estão, porventura, desenvolvendo determinadas patologias, sejam elas físicas, ergonômicas ou até mesmo psicológicas, uma vez que uma eventual ação trabalhista cobrando valores dessa natureza, que são justamente verbas de cunho salarial, pode efetivamente comprometer a saúde financeira do seu negócio de forma definitiva. Então é muito importante que você tenha ações preventivas, que você implemente um programa de compliance empresarial, que você possua e desenvolva pesquisas de clima organizacional, pesquisas de satisfação, tenha um canal de sugestões, um canal de denúncias, proporcione treinamentos adequados, propicie equipamentos eficazes no sentido de evitar que os esforços repetitivos, por exemplo, ou outras questões mecânicas possam efetivamente desencadear doenças que podem culminar em ações trabalhistas com condenações de um valor significativo. Tá ok? Fica aqui então a nossa recomendação. Um abraço e até a próxima.